que eles precedem a lei. Eles vêm antes da lei. A lei existe por causa deles, por causa da vida, por causa da liberdade, por causa da propriedade. Agora vem uns gaiatos. E agora mesmo tá aqui, senador Renan tá colocando uma lei, senador Girão, senador Reis, não sei se me ligaram aqui agora. O que você acha? O senador Renan tá colocando uma lei para não sei o que, para punir, para prender quem influir contra o Estado Democrático de Direito. Me perguntaram o que é isso. Eu falei, isso é a perversão da lei. Isso é a perversão total da lei para punir a legítima defesa, para criminalizar a legítima defesa, para punir quem entrar querendo peticionar a legítima defesa. É meio confuso, não é? Mas é para criminalizar todos que entrarem com pedido de legítima defesa, assim como fizeram com o pedido de tutela dos direitos eleitorais agora dessa eleição. Então é isso. Mas tem uma coisa mais interessante. O que? Como a legítima defesa, a lei é a legítima defesa dos direitos individuais, essa força comum que defende os direitos individuais, vamos lá, mas quando um indivíduo se insurge contra qualquer outro, senador Girão, pode ele fazer isso? Não. Vem a lei e faz a coação psicológica, ou vem o Estado com seu poder de polícia e isso se insurge contra ele e a polícia bate na porta e leva ele. Porque os poderes de polícia é a vide do Estado. Quando a polícia chuta a sua porta, é a ponta da lança lá. Por que todo mundo tem medo da polícia? E às vezes até menos medo do juiz que assina a creta, porque a polícia é quem chega lá. Mas quando a lei se corrompe, esses poderes, a primeira vítima é o poder de polícia que se corrompe. A primeira vítima, e aí o cidadão sofre. Mas o que acontece? E já termino. O que acontece? Quando esses poderes, senador Girão, quando esses poderes estão corrompidos, o que acontece? Essa força comum que deveria defender o indivíduo, ela passa a massacrá-lo. E é o que está acontecendo hoje. Então só tem um jeito aqui agora. E é por isso que eu peço ajuda. Eu entrei com um pedido de GLO. Eu pedi com um pedido de GLO. E eu sei que vocês também andaram pedindo isso. E eu queria fazer um apelo aqui. Eu sei que tem muita gente buzinando no ouvido do presidente Jair Bolsonaro. Deixa isso pra lá, larga isso pra lá. Presidente Jair Bolsonaro, isso não se trata do seu direito. Isso não se trata das urnas. Isso se trata da tutela do direito e dos direitos individuais dos brasileiros. Nós estamos falando aqui e rememoremos as urnas de lona. Vamos imaginar, vamos fazer um exercício de mentalização. A urna de lona com aquele plástico e aquele papelzinho branco e o número. 250 mil delas amontoadas aqui com um número só. E uma montanha de votos, de 60 milhões de votos ali. E vamos lá. Da onde são aqueles votos? Dessa urna, de qual? Só tem um número. De qual município? Não sei. Tem como validar esses votos? Se fosse naquela época? Não tem. Então só tem uma coisa que pode justificar esse negócio: anular esses votos, ou então anula-se a eleição toda. Então não me venham, quem estiver próximo ao presidente ou quem estiver coisando, dizer que podemos aceitar um negócio desse, porque não podemos. Porque quem se comporta como verme, e eu falo pro legislativo isso há muito tempo, quem se comporta como verme não pode reclamar quando é pisado. E eles estão nos pisando, e não é de hoje. No final do meu mandato, o Barroso fez uma entrevista pomposa, porque o Barroso é pavão. O ministro Barroso, ele deu uma entrevista, senador Girão, dizendo o seguinte: o poder do STF é contra-majoritário, iluminista e representativo. Eu li de manhã cedo, a 309, naquela época chegava jornal, eu li aquilo, quando eu terminei de ler, eu falei, mas não é possível. Li de novo para ver se não era... Era verdade, ele tinha escrito. Eu cheguei aqui no Senado, subi naquela tribuna e eu falei, ministro, com todo respeito, o senhor se contenha.
O senhor se contém, o ano era 2016 por aí. O senhor se contenha porque se o senhor quiser refazer esses poderes, tem que mudar a Constituição. Ou então o senhor largue o cargo aí e vá, calce uma botina, vá para as vielas, enche a área de poeira e vote, e seja votado. Mas sabe de uma coisa, o senhor vai ser xingado, coisa que vocês não gostam de ser. Sabe de outra coisa, não é vitalício. Mas o senhor não pode querer fazer papel representativo dizendo que no vácuo legislativo o senhor pode fazer, porque não pode. Porque no vácuo do judiciário eu não posso ir aí julgar um processo. Então essa casa não pode se comportar, os parlamentares não podem se comportar como verme. Eu digo aos presidentes, pode até ficar fazendo meia coisa, meia... Hoje somos nós que estamos tendo as redes sociais, mas amanhã são vocês. Se o Alexandre de Moraes não for contido, não for preso pelo que está cometendo, pelos crimes que está cometendo, nós seremos pelos que não estamos cometendo. Muito obrigado. Obrigado, deputado federal José Medeiros, senador dessa casa, muito obrigado mesmo pela sua participação aqui. O senhor que é um censurado também, né? Também. Mais um que está aí nesse número, vítima desses abusos de autoridade que estão acontecendo no Brasil. Imediatamente eu passo a palavra para o deputado Marcelo Álvaro. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, senador. Primeiro, cumprimentá-lo por essa iniciativa tão importante para o Brasil, para a democracia, e que o senhor tem demonstrado uma coragem que, sem dúvida nenhuma, ela deveria contaminar boa parte desta casa para a gente pudesse realmente ver, né, o freio de arrumação que é necessário que aconteça para o bem da democracia e para o bem do Brasil. Queria só fazer uma reflexão rápida, senador, e vou tentar obedecer aqui o tempo, dizendo que um sistema que muitas pessoas hoje estão na rua gritando contra e trabalhando contra esse sistema, o sistema ele não é um corpo biológico, o sistema é um corpo mecânico que funciona com engrenagens. E muitos deputados e senadores foram muito felizes aqui em dizer, né, sobre esse respaldo, por exemplo, que a mídia ela veio dando ao longo dos 4 anos aí do último governo, o governo do presidente Bolsonaro, porque a mídia foi uma das que mais perderam no governo do presidente Bolsonaro. E a grande mídia hoje, ela tem uma preocupação quase que única, que é com o próprio bolso. A mídia, todos nós sabemos que todos os anos levavam bilhões e bilhões de reais dos governos anteriores. E o presidente Bolsonaro ele teve a coragem de dizer que esses bilhões e bilhões de reais serviriam agora para a saúde, para a educação, para a segurança pública, e é por isso que o Brasil hoje ele alcança índices aí e batendo recordes um atrás do outro, como agora, na gestão do presidente Bolsonaro, o menor nível de pobreza, aliás, de desemprego, de 8,3 há anos. E as pessoas, elas entendem hoje como funcionam essas engrenagens que compõem o sistema. Então, instituições que se dizem parte de um corpo democrático, tripartite, essas instituições, elas começam então a exacerbar, a extrapolar os seus limites de competências e limites constitucionais
com respaldo de quem? Da mídia, exatamente invertendo o discurso e os valores, dizendo que aquilo era necessário para conter os atos antidemocráticos. Senador, eu acho que não tem nada mais antidemocrático do que o comunismo. Como hoje funciona em Cuba, como funciona na Coreia do Norte, agora Venezuela. Agora, o comunista, ele tem o direito, por mais que eu não concorde, de defender que o comunismo ele seja bom. E todos nós sabemos que é um regime antidemocrático. Mas a palavra dele precisa ser respeitada e garantida. E se alguém se sentiu ofendido com isso, que vá buscar as vias judiciais contra aquela pessoa. Portanto, senador, eu vejo aqui, por exemplo, nós precisamos a qualquer custo fazer valer o artigo 53 da Constituição brasileira. Os deputados e os senadores, eles são invioláveis civil e penalmente por quaisquer opiniões, palavras e votos. Quaisquer opiniões, palavras e votos. Mas não é o que a gente está vendo. É o estado de exceção citado aqui por muitos, que hoje implanta a ditadura de um poder que nasce um imperador aqui do Brasil. Nós podemos sim questionar as urnas. Foram 280 mil urnas fabricadas até 2020 que apresentaram inconsistências, sequer tem um número, como o nosso celular, o meu celular tem um e-mail, o seu computador tem um IP. Essas urnas não têm um número que identifique cada um dos equipamentos. E, por unanimidade dos especialistas, concordaram que essas urnas, elas apresentaram, sim, inconsistências. Agora, nós não podemos cobrar a transparência. A transparência ela tinha que ter sido dada antes, quando o presidente Bolsonaro, quando nós quisemos votar um voto impresso aqui no Congresso Nacional. Por que não deram a transparência naquele momento? Qual era o medo? Então nós sabemos que a transparência ela poderia ter sido dada naquele momento. Mas se não foi dada, por que nós não podemos então questionar? 15 segundos. Sendo que nós temos o respaldo constitucional para isso. É direito das pessoas estarem nas ruas cobrando transparência das eleições de 2022. Como que as urnas com 279 mil urnas, correspondendo quase a 60% do total, apresentam inconsistência, e nessas urnas o ex-presidente Lula ele ganha por 52% de voto. E nas urnas novas, a partir de 2020, as urnas que têm a sua própria identificação e que são auditáveis, o presidente Bolsonaro ganha a eleição por 51% dos votos. Será que o modelo de urna é capaz de ditar o comportamento do eleitor brasileiro? Então essas urnas aqui, o Lula ganha, e nesse modelo de urna que o presidente Bolsonaro ganha, isso é impossível. Agora, talvez o medo do questionamento é porque em 2014, eu me lembro bem disso, eram essas mesmas urnas antigas, onde na época disputava Aécio Neves contra Dilma, e que teve naquele momento também esse mesmo cenário, esses mesmos questionamentos. E talvez, se naquele momento tivesse concluído com transparência que houve ali sim uma distorção do resultado, a Dilma não seria eleita. E se a Dilma não tivesse sido eleita, ela não tinha indicado o senhor Fachin, que libertou o maior criminoso da história do Brasil. Talvez naquele momento, se tivesse tido transparência e encontrado alguma incongruência no resultado, o senhor Temer ele não teria assumido a presidência e não teria também indicado Alexandre de Moraes. Será que esse é o medo? A volta ao passado? O que eu penso, senador, é que a população brasileira, são milhões de brasileiros, eles querem simplesmente que nós tenhamos coragem para enfrentar esse estado de exceção que o Brasil vive.
Quero agradecer aqui profundamente, senador, a palavra, agradecer aqui aos deputados e aos senadores. E nós precisamos, sem dúvida nenhuma, continuar defendendo aquilo que é o interesse da democracia brasileira e do povo brasileiro. Obrigado. Muito obrigado, deputado federal reeleito Marcelo Álvaro, foi ministro do Turismo do atual governo. Imediatamente eu já passo a palavra agradecendo a paciência do deputado Éder Mauro, lá do estado do Pará, e já tem um conterrâneo seu aqui, que depois nosso senador Zequinha, que vai também dar uma palavra. Primeiro, senhor, muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizá-lo pelo feito que está sendo realizado aqui. Quero cumprimentar o senador Magno e, claro, em nome da Bia, cumprimentar todos os deputados que estão aqui presentes. Ouvi desde cedo, desde pela manhã, a todos, falando de censura, falando do abuso de poder, falando de interferência de um outro poder, que eu me arriscaria a dizer que não do poder, mas de um membro de um outro poder. E tudo isso, eu não tenho a menor dúvida, senhores colegas deputados e senadores, se deve única e exclusivamente a uma ordem cronológica de tomada de poder que vem desde lá de trás. Ou quem de nós não sabe, lá atrás, quando simplesmente pegaram o maior bandido desse país e simplesmente lhe deram liberdade. Desfizeram tudo que 3 instâncias de poder fizeram de uma forma correta. Isso, em seguida, colocando também os seus feitores e cúmplices na rua. Logo em seguida, depois da descondenação do bandido Lula, senhor presidente, criaram uma CPI aqui nessa casa, aqui no Senado. Uma CPI graciosa que teve um único objetivo, chamado desconstruir o senhor Bolsonaro, com um apoio já programado de quase toda a imprensa desse país, que eram quem lá atrás mamavam o dinheiro do povo brasileiro. Logo em seguida, veio as pesquisas que todos nós tivemos a oportunidade de ver, colocando o bandido sempre na frente para poder justificar um resultado na eleição. Os absurdos ainda se deveram ao fato de um ministro dos donos de partido para que retirassem 30 deputados da comissão que avaliava o voto impresso e auditável por ordem, e foi obedecido. Covardia da Câmara dos Deputados naquela ocasião por parte dos donos de partido. Quem de nós não viu que em plena campanha e em debates o bandido já comemorava como outros e já tinham a certeza da vitória, porque ela já estava escrita por todos nós. O que eu me dirijo a cada um de vocês e ao povo brasileiro é o fato que, se realmente esta quadrilha assumiu o poder, porque eu ainda tenho as minhas dúvidas e eu espero que o povo brasileiro tome providência nesse sentido, eu vou ter que dizer, meu amigo, ao meu filho de 11 anos, que fazer parte de uma cúpula no poder central e cometer crime compensa. É isso que cada um de nós vai ter que dizer ao seu filho. Que roubar compensa nesse país. Eu vou ter que dizer às crianças que são molestadas e aos projetos de destruição de família que serão colocados a todo vapor, como liberação de drogas, como o projeto do deputado Orlando Silva, que o povo deu resposta para ele agora, que simplesmente autoriza que o pai possa fazer sexo e casar com a filha, mãe com o filho, irmão com o irmão. É isso que nós vamos ter que aturar num país destruído. Não podemos aceitar isso. Agora, meu amigo senador Girão, existem culpados. Culpados como lá na Câmara Federal, quando lá atrás se postou de 4 e autorizou o Supremo a prender o deputado Daniel. E
combati essa injustiça. Não obedeci ordem de dono de partido, porque deve no Supremo. Eu vou dizer e me dirigir a vocês. O Senado é outro que está covarde perante o povo brasileiro com as suas exceções. E não tenho o menor receio de dizer que o Senado, na figura principalmente do presidente dessa casa, que cruza os braços, vê o trem passar com todas as atrocidades que estão passando e vira a cara para mais de 200 milhões de brasileiros. Eu não espero, senhor senador, eu não espero que lá na frente vocês repassem, porque só vocês, de forma institucional, têm o poder, têm o dever e até por consciência de tomar a providência que até agora não tomaram. E não espero que vocês repassem isso para os filhos do Brasil, que dê o sangue e dê sua vida para retomar o Brasil e retomar a democracia. Porque eu não quero que nenhum de vocês, com as suas exceções, tenha que dizer para o seu filho, tenha que dizer para o seu neto: eu fiz parte e votei contra e não tomei nenhuma providência para que essas atrocidades estejam acontecendo. Muito obrigado, senhores. Muitíssimo obrigado, deputado Éder Mauro. Quero lhe agradecer. O senhor estava falando aí, eu lembrei de uma frase do Edmund Burke, um grande estadista irlandês, que ele disse o seguinte: o mal só triunfa quando os bons cruzam os braços. Presidente, uma questão de ordem só. Isso. Quem foi que falou? Oswaldo. Oswaldo, deixa a gente só concluir. Eu queria lhe ouvir também. O senhor está em cima. Tinha uma questão de medicamento, como eu tô essa questão física. Se o senhor pudesse, depois, agora não quero atrapalhar ninguém, mas depois do próximo, só por causa dos meus remédios. Tá bom, tudo bem, mas o senhor está inscrito aqui, eu já coloquei. Remédio. Tudo bem, tudo bem. Senador Zequinha Marinho, o senhor está inscrito e muito bem-vindo a essa casa. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, presidente. Cumprimentar a todos, deputados, senadores, a iniciativa desse debate, dessa audiência pública. Na verdade, todo mundo está na busca e numa expectativa muito grande com relação ao desfecho de tudo isso. Minha solidariedade a todos os patriotas que estão acampados aqui em Brasília e por todo o Brasil, diante dos quartéis do Exército, esperando uma sinalização, esperando uma resposta que está demorando muito, trazendo muita apreensão e trazendo muito desgaste e estresse para todo esse povo. A gente está enfrentando um plano muito bem embolado. Isso aqui não é um fato isolado, correto? Onde nasceu tudo isso? O presidente Bolsonaro, ao ser eleito, nós tivemos aí a ruptura de um sistema viciado, um sistema que irrigava os órgãos de comunicação de forma generosa, que transferia bilhões de reais por ano às custas do suor do brasileiro para poder sobreviver, né, ao luxo e a tudo e a avançada tecnologia. Bolsonaro chega, rompe com tudo isso, equaliza tudo isso e distribui as verbas de forma equitativa com todos os canais de televisão, etc, etc. Isso desagradou. Ninguém nunca viu a imprensa brasileira bater tanto num governante como se viu durante esses 4 anos. A gente não tem notícias na história do Brasil sobre isso. Bom, insatisfeito, todo mundo que teve prejuízo com isso se uniu. E aí uniu-se todo mundo, uniu a imprensa, uniu boa parte do judiciário, uniu boa parte do setor empresarial que também perdeu, e colocaram um plano em ação. E a primeira etapa do plano foi o cancelamento dos processos contra o grande líder, né, da sua turma, que é Lula. Onde já se viu acontecer? Qual é um tribunal no mundo que seja capaz de fazer isso? Todo mundo acompanhou o julgamento feito pelo Sérgio Moro, hoje senador eleito. A prudência, a calma que tinha, se precavia de tudo para poder tomar uma decisão. Não foi nada atropelado, não foi nada feito assim às pressas. Ninguém nunca falou absolutamente nada. De repente se descobre que o território
aconteceu tal coisa, não era o adequado para se proceder com aquele julgamento. Arruma-se uma desculpa e em cima dessa desculpa se cancela toneladas de processo. E aí, com certeza, na esteira disso virão outros que também se acham com a razão e com o direito de pedir o cancelamento de suas penas, de seus processos. Lula livre. Agora, a primeira etapa mais difícil está posta em campo. Não é verdade? Derriba-se Bolsonaro de uma forma ou de outra, e aí a suspeita das urnas. Eu me lembro que no auge da discussão naquela época, em vez do TSE abrir e dizer, tá aqui, estão aqui as urnas. Isso é um bem público, isso pertence ao público, não. Se abraçaram com as urnas e brigavam dizendo que qualquer coisa que se falasse contra elas eram atos antidemocráticos, porque aquelas urnas eram maravilhosamente santas que deveriam ser intocadas. Ninguém poderia fazer uma auditagem em cima dela. Ora, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, senador, nós temos empresas capazes de fazer uma auditoria corretíssima em cima disso, porque não se permitiu. Quando não se permite fazer aquilo que deveria acontecer, cria uma dúvida muito maior. Alimenta-se aí, nesse momento, aquela consciência. O que está acontecendo? O que tem por detrás disso? Está aí. A eleição veio e todo mundo sabe agora por que não deixaram se fazer nenhum tipo de auditoria naquela época. Porque não se permitiu. Porque não se deu a chance de ninguém. Mas se segurou, como se a urna não fosse do público, fosse propriedade exclusiva daqueles que manipulam o tribunal. Paciência, né? O que nos resta agora? Nos resta essa casa assumir o seu papel. O Senado está sendo não só conivente, mas está sendo cúmplice com tudo isso. E a gente precisa fazer isso acabar, porque, paciência, a população hoje vê o Senado como uma das piores instituições dessa república. A gente tem a obrigação de, como membro dessa casa, trabalharmos diuturnamente para que ela dê uma resposta à sociedade. 15 segundos. Assuma o seu devido lugar e o seu papel. E Vossa Excelência tem aqui, na nossa pessoa, um parceiro nessa longa jornada. Difícil, mas não impossível. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, senador Zequinha Marinho, do estado do Pará. Eu resisto à presença também do senador eleito Jorge Seife, que foi ministro também aqui do atual governo. Seja muito bem-vindo, já inscrevi o senhor para falar. Oswaldo Eustáquio, eu vou passar a palavra para o senhor. O senhor tem 5 minutos, tá, para fazer a sua colocação. Obrigado, senador. Eu quero parabenizar o senhor em primeiro lugar e a todos os senadores dessa mesa pela iniciativa brilhante de fazer essa audiência pública que, sem dúvida, Júlia, estará na história do Brasil. Eu, como jornalista, vou fazer questão de escrever. Eu quero fazer uma saudação especial nesse momento a um povo invisível que vocês hoje estão dando visibilidade. Eu quero saudar o povo dos quartéis. Vocês que estão com os telões nos quartéis do Brasil. Quero fazer uma saudação ao cacique Rony, do povo Pareci, em nome de todos os povos indígenas, de qual minha esposa faz parte, uma indígena do povo Terena, Sandra Terena. Do Terena, Naqueiei, meu cumprimento. Do Guarani de Aúdio. Do povo Chavante, que está dançando em volta do Senado agora. Coroão, mãe. Eu faço uma saudação aos povos tradicionais do Brasil. E quero dizer para vocês que eu fui uma das vítimas, assim como vocês, do ministro Alexandre de Moraes. E eu vou contar no meu tempo rapidamente um pouco sobre isso. Na terceira prisão, senador, o meu filho Bernardo não aguentava mais ver o pai preso. Ele sentou no meu colo, o delegado Yuri da PF foi me prender, um homem bom. O Bernardo sentou no meu colo e falou: você não vai levar meu pai hoje. Ei, você não vai levar meu pai! O delegado Yuri foi para trás. Vai ter que passar por cima de mim. O delegado olhou para mim: Eustáquio, eu não vou carregar isso para minha vida.
Pede pro seu filho subir e eu vou te prender. Eu agachei na altura do Bernardo e falei, filho, papai precisa ir, era o aniversário da minha esposa. Cuida da mamãe e cuida dos teus irmãos. Agora você é o homem da casa. Eu preciso de você. Ele, tá bom, papai, pode contar comigo. Ele engoliu o choro e subiu. Mas ficou encarando o delegado que não teve coragem de olhar pro Bernardo. E fui pro presídio da Papuda. Eu fui para o inferno pela terceira vez. Na Papuda, eu não fui só agredido e espancado do deputada Bia Kicis. Eu fui torturado. Eu carrego marcas no meu corpo até hoje aqui, ó. Se pegar nesse osso tá quebrado. Se pegar nesses ossos estão quebrados. Porque eu me defendia para não apanhar. Muito. E tem uma prática institucionalizada de tortura na Papuda que chama extração. Um te pega pelo braço, meu braço é torto. O outro pro outro braço, o terceiro te enforca. E quando você tá ficando sem ar, ele joga spray de pimenta no teu rosto. E o Lázaro, que foi o assassino morto, que foi o mais valente, que aguentou 51 segundos com a extração que eu passei na cadeia, na Papuda. Eles me deixaram nu, pelado, tiraram a minha roupa. E quando eu fui preso, isso tá nos jornais, eu fui abraçado com uma bandeira do Brasil. E quando eu cheguei lá, eles falaram, vamos queimar essa bandeira. Tiraram a minha aliança e disseram que na Papuda não podia ter uma Bíblia. Eles tiraram Deus, pátria e família de mim naquele momento. Foi terrível. Foi terrível. E eu quero dizer para vocês, meus amigos, com muita tranquilidade, que a nossa geração vai transformar a história do Brasil. Vocês são arquétipos de homens e mulheres que amam a justiça e odeiam a iniquidade. O senhor falou que quase formou em jornalismo. Calma aí. O senhor falou que quase formou em jornalismo. Existe um livro do Inácio Ramonet, que o senhor talvez deve ter visto, que diz mais ou menos o que está acontecendo hoje. Será considerado verdade apenas aquilo que for convencionado pelos grandes meios de comunicação, mesmo que seja mentira. Toda verdade que não pode ser contestada, Bia Kicis, como a das urnas, não passa de uma verdade imposta. E é isso que está acontecendo hoje. E eu digo para vocês, meus amigos, para concluir minha fala, que eu olho para vocês, deputados eleitos, deputados de mandato, e eu tenho uma aliança com vocês. Aqui nós estamos entre amigos, nós estamos todos do mesmo lado. Mas eu confesso que lá 30 dias na frente do quartel, acampados, com água na canela, com chuva, com sol, nós estamos sentindo falta de vocês. 15 segundos. Nós estamos sentindo falta de vocês. Nós precisamos de vocês, e nós temos uma aliança com vocês. Faltam poucos dias. Por favor, se unam a nós, esse grande movimento. Calma aí. E aí, para concluir, eu tenho pouco tempo. E eu preciso usar esse tempo para falar. Olhem para mim, Brasil. Olhem para mim sobre essa cadeira de rodas. Eu sou uma prova viva, senador, do abuso de autoridade do ministro Alexandre de Moraes. E se hoje ele, que foi convidado para essa nobre sessão, estivesse aqui com base no desembargador Sebastião Coelho, eu olharia para os olhos de Alexandre de Moraes e diria: senhor Alexandre de Moraes, o senhor está preso. O senhor tem o direito de ficar calado e tudo o que o senhor disser pode ser usado contra o senhor. Com base nisso, eu concluo com uma oração. A oração que Abraão fez, está descrita em Gênesis 18. E eu faço essa oração porque eu tenho convicção que a gente vai vencer. Eu tenho convicção que nós vamos vencer. E qual é a minha convicção? Diante da Câmara de joelhos, não foi eu que disse, foi os senhores mesmos que disseram, no Senado de joelhos. Diante da injustiça perambulando, eu olho para os céus. E nação brasileira, faça essa oração comigo. Abraão disse: não fará justiça o juiz de toda a terra? Abraão questiona a Deus, está em Gênesis 18. E eu aqui em Brasília, na capital do Brasil, olhando para os céus, eu pergunto ao Senhor, junto com os meus amigos: não fará justiça o juiz de toda a terra? Olha o que ele está fazendo! Olha o que o Alexandre está fazendo! Não fará justiça o juiz de toda a terra? Eu concluo mesmo agora dizendo o seguinte, meus amigos: diante dos deputados com dificuldade, até com medo, e o medo é saudável, o
Meu Deus, uma criança de 3 anos não se joga na piscina por medo de não morrer afogado. E eu respeito isso, Legião. Se aliem ao povo, porque nesse momento nós precisamos de vocês. E se vocês tiverem dificuldade para isso, a gente respeita. E diz o seguinte: neste momento eu sei que aqui é uma questão institucional, vocês não podem falar isso, mas eu que faço parte do povo, represento esse povo do quartel, digo o seguinte: se precisar, Brasil, a gente acampa. Muito obrigado, senador, que Deus abençoe. Muito obrigado. Nós precisamos sequenciar, eu vou pedir sempre o respeito de vocês, é importantíssimo, né? A manifestação é válida, mas a gente tem uma linha aqui para concluir essa sessão que já está com quase 8 horas, 7 horas já, e vai mais, e nós vamos procurar aqui ouvir, mas precisamos manter ali. Eu agradeço, muito obrigado, Oswaldo Eustáquio, pela sua presença aqui, pela sua manifestação. Você foi um dos primeiros, né, a passar por tudo isso, enquanto ninguém estava muito desperto ainda. Aí muitas outras vítimas foram feitas nesse período, mas é aquela coisa, o aprendizado, né? As coisas vão caminhando, aquela teoria como é que se chama, hein, Bia? Aquela teoria do sapo, né? Que vai colocando devagarzinho, você nem percebe. Mas eu acho que o brasileiro despertou. Tá muito claro isso, que o povo brasileiro está desperto. Nós estamos em plena Copa do Mundo e ninguém fala muito de Copa do Mundo. Você sabe os 11 ministros do Supremo de cor e não sabe os 11 jogadores da seleção brasileira em plena Copa do Mundo. É um negócio impressionante isso. E nós somos o país do quê? Sempre fomos considerados do futebol. É a paixão nacional. Então as coisas estão mudando. Muito obrigado mais uma vez, jornalista Oswaldo Eustáquio. Eu passo a palavra agora para... Você poderia anunciar o nome dos próximos oradores? Posso sim. É a Bia, vai ser a Bia Kisses, depois o Osmar Terra, Caroline de Tone, Coronel Tadeu, Capitão Alberto, a Aline, o nome dela, eu sempre... aí o Carlos Jordi. Senador, não, você, senador, Capitão Alberto, não, perdão, senador Gilberto, você. E o deputado Paulo. Senador Girão, por gentileza, pode me escrever, deputado Sanderson. Opa, deputado Sanderson, ótimo. Não estava aqui com a sua. Sanderson, pronto. Vamos lá, deputada Bia Kisses, proporcionalmente a deputada que teve mais votos, a deputada mais votada do Brasil. Muito obrigado pela sua presença, ela que foi presidente da CCJ da Câmara. Obrigada, presidente. Quero cumprimentar todos os cidadãs que estão aqui, né? Todas essas pessoas valentes, corajosas, e todos os meus colegas aqui, senadores, a deputada Carol, todos aqui na bancada. Essa próxima legislatura vai fazer um teatro. Isso tem verniz golpista, sim, claro que tem. Agora, eu queria lembrar de um outro aspecto da fala do Serrão, que a gente teve uma pandemia. Então, quando aprovou o auxílio e tudo mais, permitiram furar o teto por conta disso, e é um governo responsável, o governo Bolsonaro com o Paulo Guedes, que entregou o endividamento público num patamar similar ao que encontrou, mesmo com uma pandemia seguida de uma guerra. Falando, chorando, que ela está sendo vítima de perseguição. Eu estou aqui reafirmando, ao invés de me retratar.
hoje. Deixa eu conversar com o nosso time aqui, Rodrigo Constantino, Jorge Serrão e o nosso Cristiano Vilela. Senhores, ótima tarde de quarta-feira. Vamos começar a conversar a respeito dessa audiência pública. Consta, eu quero entender um pouco, porque nós estamos aqui, enfim, desde o início aí desse processo eleitoral, comentando todos os dias a respeito de ações do Supremo Tribunal Federal, de ações do Tribunal Superior Eleitoral, mas eu não me lembro da gente ter comentado a respeito de ações promovidas pelo Senado Federal em relação a possíveis investigações, fiscalizações sobre as ações do Poder Judiciário. A gente pode dizer que esse é um começo, esse é o início de um processo, é a primeira vez nesse ano que a gente está vendo o Senado se mexer? Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos colegas e toda a audiência. Olha, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso, ele tem sido uma barreira a toda a tentativa ali de cobrar alguma responsabilidade por parte do Supremo. O senador Luiz Girão tem cobrado muito dos ministros e do presidente do Senado. Ele tem sido bastante ativo aí, convidou, inclusive, porque é o poder que lhe cabe, várias vezes ministros do Supremo para prestar esclarecimentos à Casa do Povo, aos representantes do povo. Mas os ministros preferem simplesmente ignorar esses convites e fazer palestras sobre democracia com lobistas do João Dória em Nova York. Quer dizer, um descaso total, né? Um desrespeito total com a própria democracia. Aí vem agora o Barroso dizer ele é um democrata incompreendido. Né? O STF faz muito para a democracia, mas essa parcela da população não percebe. Né? É óbvio que não é nada disso. O Senado estava sendo omisso, sim, e não por conta de alguns senadores que vêm tentando, mas por conta do presidente da casa. Hoje, nós tivemos esse trecho muito impactante do desembargador agora recentemente aposentado, Sebastião Coelho, que é um homem de coragem, isso precisa ser dito, né? E o Brasil está em falta de homens de coragem, talvez até fardados, e a fala da Bárbara, do canal Te Atualizei, que foi a mais emocionante, o ápice do momento histórico ali, né, hoje, no Senado. Mais de 150 mil pessoas acompanhando pela TV Senado Online, um recorde impressionante de audiência, e ela disse o óbvio, né, ela falou, tenho vergonha, não deveria ter que dizer isso, né, mas tudo que eu estou pedindo é o mínimo, eu quero o mesmo direito que esses ministros supremos concederam a traficante ou a corrupto condenado, né? E ela não está tendo esse direito respeitado. Ela é alvo de um inquérito ilegal, de fim de mundo, os advogados não têm acesso à íntegra dos autos, é tudo um descalabro típico de ditadura, né? Isso não é coisa de democracia. Isso precisa ser dito aqui com toda a transparência, porque quem está fingindo que o Brasil vive uma normalidade institucional é para o problema e não da solução. Cristiano, você enxerga como esse início aí de processo, essa audiência pública promovida hoje no Senado? Boa tarde, Paulo, Serrão, Constantino e todos que acompanham o 3 em 1 da Jovem Pan. Olha, eu vejo dois pontos que eu gostaria de destacar, um muito positivo e outro que eu já vejo negativo. O ponto positivo é o fato do desembargador aposentado Sebastião Coelho está fazendo suas manifestações, está se colocando com um discurso bastante contundente, bastante politizado. Ele mostra que o desembargador ele está fazendo exatamente como manda o figurino. Ou seja, ele, uma vez entendendo que a toga não lhe cabia mais, seja por discordância de rumos, seja por interesse em colocar as suas opiniões de uma forma mais contundente, o que ele fez? Ele se aposentou, abandonou a magistratura e aí sim veio para o ringue, né? Poder eventualmente colocar suas posições, manifestar as suas posições, as suas colocações sempre muito contundentes. Essa é a forma certa de se trabalhar, não é se escondendo atrás da toga ou da farda ou do chapéu ou do que quer que seja. É importante a gente ter claro que cada um tem que estar no seu quadrado. A parte negativa que eu vejo, a parte que eu vejo que realmente já não
tem justificativa nenhuma é você fazer uma comissão, eventualmente nesse momento, para tratar de um tema que já foi passado, repassado e batido, que é essa questão das inserções de rádio. Esse é um tema que não tem nenhuma justificativa de se debater essa questão agora. Tem outros temas muito mais importantes e outros temas em relação aos quais cabe sim a realização de audiências públicas, uma análise mais bem concertada, bem ponderada dentro do Congresso Nacional. Agora, essa questão das inserções de rádio, isso já ficou passado, que não houve realmente problema algum. Serrão, você concorda com o Vilela? Olha, em parte sim. Saudações, meus amigos, meus amados haters. Todos os temas hoje precisam ser discutidos. O que nós vimos nesse processo eleitoral foi algo assustador. E isso vem, o problema do desrespeito à legalidade, ele já vem ocorrendo muito antes disso. Se tecnicamente quisermos falar em ruptura institucional, ela já aconteceu em várias situações. E hoje, esse trabalho da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado, o nome da comissão é bastante próprio, que era o que o Senado deveria ter feito lá atrás para evitar que hoje nós tivéssemos tanto problema, vem tarde, mas como diz o provérbio em inglês, né? Antes tarde do que nunca. Chegou. E esse trabalho, ele vai se estender para a próxima legislatura. Esse que é o dado importante. Então, o sistema juristocrático que se instalou, consolidou e ampliou o seu poder no Brasil, ele hoje sabe que ele vai ter na próxima legislatura um contraponto pesado de quem realmente lhe cabe investigar os excessos, de quem lhe cabe criticar os excessos, que é o Senado. O Senado tem a arma e a paridade de armas para tratar dessa questão e restabelecer o reequilíbrio institucional. Então, esse ponto, essa comissão, ela não está discutindo apenas essa questão da inserção dos rádios. Esse é um tema que é até secundário no processo todo. O mais importante que eles querem discutir é o abuso de poder por parte dos órgãos máximos do Poder Judiciário, que jamais poderiam ter cometido exatamente o abuso de poder. O papel deles não é esse. O papel deles é praticar justiça e não fazer justiçamento. E o que a gente viu, quando a gente vê uma Bárbara chorando, que ela está sendo vítima de perseguição e que ela está apenas implorando uma isonomia que o judiciário lhe dê para traficantes e para outros corruptos, nossa, isso é de fazer o Brasil inteiro chorar. 2 minutos e 20 do depoimento dela, que pegaram esse trecho, foram assim dramáticos, estão aí circulando em todas as redes sociais, e esse é o ponto exato. A gente precisa no Brasil de um judiciário que volte a praticar o Estado de Direito, a legalidade com legitimidade, e não um judiciário, por exemplo, que venha chegar e propor ao futuro chefe do Executivo: olha, seria muito bom que o senhor elaborasse uma lei para cuidar, para regulamentar os meios de comunicação. Era isso, não é papel nem do Judiciário e nem do Poder Executivo. Onde fica o Legislativo nessa história? O Legislativo tem novamente o seu poder usurpado, isso numa breve reunião entre o presidente Alexandre de Moraes e o futuro presidente Lula eleito. Então, veja, isso não pode acontecer, mas isso aconteceu. Então, esses defeitos institucionais precisam ser consertados o quanto antes. A população está entendendo esse jogo esquisito, está protestando, está mobilizada para isso, e a maioria, eu garanto, quase 100 milhões de brasileiros que não votaram em Lula não aceitam que isso aqui se transforme numa Venezuela. Por enquanto, a gente já tem todas as pré-condições da Brazuela, mas a gente tem que fazer pressão e não permitir que isso aconteça, não. Muito bem. Constantino, você me pediu? Não, eu concordo com o Serrão. Hoje eu vi algumas pessoas comentando que talvez o destino mais provável para o Brasil, se essa turma subir mesmo a rampa em janeiro, é China e não Venezuela, né? Mais uma ditadura socialista admirada pelo PT. Acho que não muda tanto assim, mas é porque a China permite concessões ao enriquecimento, né, ao funcionamento até certa parte do mercado, enquanto que a Venezuela virou mesmo um estado totalmente falido ali. E nós vimos imagens
imagens que estão circulando também de autoridades chinesas, né, invadindo as casas das pessoas que ousaram curtir publicações, né, em redes sociais para espancar